normal. Eu vou acompanhar, eu acho que eu consigo acompanhar as perguntas que vão surgindo aqui. Mas a Silvia, nossa assessora de imprensa lá da UESO, está online e vai, qualquer coisa, me mandar por e-mail ou por WhatsApp as questões. E também Beleza. a Fafá, né? E a Stephanie e o Sidney, o pessoal da Proeste. Então tá todo mundo aqui dando um apoio aí. Fafá, se estiver me ouvindo, um beijo, querida. Saudade de você. Ela não entrou ainda, não. Ai, tá, mano. Tem que mandar esse beijo pra ela. Saudade dos bolos dela. Nossa, e eu do café. Era Nem muito bom, né? fala, eu tô desesperada de saudade do café. Vício em café é um problema. Quê? Vício em café é um problema. É um problema. Não, eu só tomo o vício do café da Fafá, porque eu fico lá o dia inteiro. Ah, E sim, aí eu não tomo café na minha casa. Na minha casa eu tomo Nescafé com leite. É mesmo? Café solúvel. Solúvel. Com leite, Mas eu tô com muita saudade do café da Fafá, nossa senhora. Muito gostoso. Eu acho que eu entrei na UESO só para poder beber esse café. E comer o bolinho. E Ela comer o adora. bolo. Quando vocês vão lá, ela fala assim, eu tenho que trazer o bolo porque eles adoram, não sei o quê. Tudo bem. Tá bem. É verdade. Bem, falta 1 minuto. Tem muita gente da UESO aqui. Acho que a gente pode começar. O que você acha? Tudo bem. Sem problema. Tá. Aliás, é um prazer. Vamos embora. Tô pensando que a gente entrar e sair de novo. A gente ficou o quê? 5 minutos aqui só. 5 minutos a mais. 5 minutos. Tá bom. Vou ficar aqui de olho no relógio. Por favor, Catarina, que eu tô vendo que já está aqui. Vande, me ajudem na hora. Porque eu vou ficar aqui ligada na hora, mas provavelmente devo me perder, porque a gente vai ficar conversando. Bem, gente, então, boa noite para quem entrou agora. Professora Renata, da UESO, professora de Propriedade Intelectual e Empreendedorismo, para a área de Biologia, para os cursos de Biologia, Ciências Ambientais e Biotecnologia. Também professora do mestrado da UESO em Tecnologia, em Ciência e Tecnologia Ambiental. E diretora do Núcleo de Inovação Tecnológica, que é o lugar da UESO, das universidades que cuidam, que gerenciam a política de inovação, a política de propriedade intelectual da instituição. Esse NIT na UESO fica dentro da Proeste, que é a Pró-Reitoria de Extensão. Então, a Sinergia Verde entrou, a Proeste entrou, Fafá entrou. Oi, Fafá. A Luísa já mandou um beijo para você. Fafá, beijo. Saudade, querida. Daniel, meu aluno, entrou. Vários ex-alunos entraram, eu adoro. E aí, enfim, a gente resolveu fazer esse evento meio de última hora, assim, porque a gente não podia ficar de fora da Semana do Meio Ambiente, já que a UESO tem uma visibilidade e tem uma responsabilidade ambiental, tanto que o nosso mestrado é em Ciência e Tecnologia Ambiental, né? A gente tem muitos grupos, a gente tem o GEA, a gente tem diversos grupos na UESO que trabalham com esse tema. Eu tenho, por exemplo, 3 alunas que saíram, se formaram em Biologia e hoje têm empresas ligadas à gestão ambiental, ao empreendedorismo ambiental, que eu falo do empreendedorismo. Então, a gente está muito dentro desse evento, dessa temática. E ano passado a gente fez um evento que foi muito legal, que contou com uma exposição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E esse ano a gente falou assim, a gente vai ter que fazer, vamos fazer online, vamos fazer através de live, que é um instrumento que a gente tem um contato melhor com os alunos, né, que está na moda, e a gente divulga ao ESO. Então, estou muito feliz de estar. A gente teve a primeira semana passada, e começando essa leva de lives. Como fala meu pai, essa live, meu pai não é live, é live. Mas não é assim que quer dizer que está vivo? Eu falei, por isso mesmo, não é live, é vida. Aí, tá bom, estou aprendendo. Bem, e aí eu tenho uma honra de ter chamado e ter convidado para essa primeira live da Proeste, né, que a Pró-Reitoria de Extensão está organizando, o meu aluno. Mas antes de ser meu aluno, ele é advogado. Deixa eu fazer uma cola no currículo. Bacharel em Direito, especialista em Direito Público pela Universidade de Estácio de Sá, advogado de carreira da Casa da Moeda do Brasil, e onde já foi ouvidor e presidente da Comissão de Ética. A UESO e a Casa da Moeda tem
uma relação instrumental de parceria, né? A gente tem uma colaboração institucional, que foi aí que a gente se conheceu. Também especialista em compliance, que é o assunto dessa live de hoje, mediante o curso junto ao Instituto Legal, Ético e Compliance de São Paulo. É palestrante e professor nas áreas de Direito e Ética e ele desenvolve uma tese no mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental, lá da UESO, nessa área de Ética e Compliance Ambiental. E também é nascido e criado na Zona Oeste, pai de uma menina e, como ele gosta de falar, torcedor do Bangu e do Botafogo. Isso aí, então, isso é que é mais importante. Esse é o mais importante de tudo, com certeza. Boa noite, Aloysio. Muito obrigada por estar presente aqui. Muito obrigada por nos brindar com o seu conhecimento. Eu acho que a gente tem aqui 24 pessoas interessadíssimas no assunto. E aí, acho que é muito bom, talvez, contar com alunos como você, que tem esse viés do compliance, que é um assunto ainda novo. Acho que não é tão novo, mas ainda não é de conhecimento de todo mundo. Então, a gente vai conversar um pouco sobre ele. E aí, eu queria que você começasse falando exatamente o que é o compliance. Que palavra é essa? Do que se trata o compliance e do que se trata o compliance ambiental. Bom, professora, mais uma vez obrigado. Antes da gente entrar no tema, eu só queria manifestar o quão feliz eu estou aqui e parabenizar vocês, parabenizar a nossa instituição, a UESO, porque diante desse novo mundo, onde a gente vai ter um novo normal, utilizar essas tecnologias é importantíssimo, é fundamental. Eu acho que a gente está caminhando bem nesse sentido e agradecer a todos que estão presentes, em especial os meus colegas da minha turma lá do mestrado da UESO. Bom, legal. Tem professores, o professor Alexandre Cardoso está aqui, professora Rosana também, professora Ana Santoro Dalbio, professora Catarina, professora Vanderline. Vamos que vamos. Vamos lá. Bom, o que acontece? O compliance, ele é um assunto relativamente novo. Como a gente vai ver aqui, ele surgiu no mundo nesse formato não há tão pouco tempo assim. Ele, desde a década de 70, existe mais ou menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, principalmente por causa dos eventos do Mensalão, do Petrolão, ele está se tornando cada vez mais comum em algumas áreas, como é o caso lá da empresa onde eu trabalho, a Casa Moeda. Inclusive, ele é até obrigatório. Mas, antes de tudo, o que é essa palavra compliance? Compliance é uma expressão inglesa que vem do verbo to comply with, que significa basicamente estar em conformidade com. Na década de 70 e 80, era extremamente comum que companhias norte-americanas tivessem sistemas e esquemas internos próprios de corrupção, onde essas empresas elas praticavam muitos atos de corrupção no exterior, não tanto nos Estados Unidos, mas no exterior. E isso causava muito escândalo. De maneira que surgiu uma lei que é o FCPA, que é a Lei Anticorrupção, Anticorrupção Estrangeira nos Estados Unidos, e essa lei passou a determinar determinadas posturas e diretrizes para as companhias americanas ou companhias que tivessem qualquer tipo de vínculo com os Estados Unidos, para que essas empresas não fossem penalizadas. Porque chegou-se a uma conclusão que não basta você dizer que age de maneira honesta, você tem que se comportar e trazer isso para a sua cultura. Então, o compliance, ele basicamente é um método de trabalho multidisciplinar. Ele não pertence só ao campo do direito, não pertence só ao campo da ciência da administração ou da contabilidade. Ele passa por vários campos do conhecimento da chamada ciência do espírito, que a gente pode dizer, que são aquelas ciências que a gente chama de humanas. E o compliance, ele não visa só corrigir os atos errados, ele não visa corrigir só as práticas desonestas, mas ele busca prevenir, atuando não só na correção, mas também na prevenção. Estar em compliance significa prevenir, detectar e eventualmente corrigir atos que são contrários às regulamentações, à lei e principalmente à ética também. A partir da leitura da legislação que nós temos, que primeiro foi a FCPA nos Estados Unidos, depois nós tivemos a Sarbox também nos Estados Unidos, que era referente aos balanços das empresas no mercado. Tivemos também a Lei Anticorrupção britânica e atualmente a Lei Anticorrupção no Brasil.
A partir da leitura dessas leis, nós vimos que as empresas elas deveriam adotar determinadas posturas e metodologias de trabalho para prevenir atos de corrupção. E a doutrina, o campo de conhecimento, a literatura voltada para esse campo do compliance, determinou que são chamados pilares de compliance. O que são os pilares de compliance? São 9 pontos que todo programa de compliance deve possuir, e eles são extraídos a partir da interpretação dessas leis que cuidam do combate à corrupção e busca da integridade para que as empresas elas possam se adequar a comportamentos mais honestos. Aqui no Brasil, isso não tinha muita força, porém, o que aconteceu no Mensalão e depois no Petrolão demonstrou que era necessário que você tivesse programas de compliance nas nossas empresas. Não custa nada lembrar que a própria Odebrecht ela tinha uma diretoria de ações estruturadas que nada mais era do que uma diretoria que geria de maneira profissional o pagamento de propina a órgãos estatais. Então, o compliance ele visa combater isso. Não adianta só... eu acho que uma das frases que melhor define o compliance não basta a mulher de César ser honesta, ela deve parecer honesta. Então, o compliance ele trabalha justamente na cultura, ele trabalha nas normas internas e depois detalhando um pouquinho os pilares a gente pode falar. E agora, puxando só um pouquinho para o nosso trabalho junto ao ESO, que é o compliance ambiental, o compliance ele surgiu no combate à corrupção, mas o compliance ele pode utilizar as suas técnicas para todos os campos do conhecimento. E a nossa proposta é justamente trazer a aplicação desses pilares do compliance para a prevenção do dano ambiental. Se nós formos... Oi. Ah, tá. Vou te interromper. Duas que eu tenho que estão chegando aqui. Primeiro, sempre a gerência do compliance de uma empresa é feita por um advogado ou não necessariamente? Não necessariamente. É extremamente comum, atualmente na Casa da Moeda, quem toma conta disso são até 2 colegas meus, que são advogados também, mas não necessariamente, porque, como eu falei, ele é interdisciplinar. É claro, a pessoa que vai lidar com compliance, ela vai ter que entender da legislação ao que ela vai trabalhar. No caso do compliance ambiental, tem que conhecer. Mas, por exemplo, alguns dos maiores especialistas em compliance que a gente tem no Brasil são engenheiros, são administradores. Agora, é muito comum você ver advogados. Se fosse dizer uma profissão mais comum do compliance, seria realmente o advogado, mas não necessariamente uma atividade privativa. Tá. Uma outra coisa que eu queria perguntar dentro do compliance ambiental, por exemplo, a gente tem muitas leis relacionadas a aspectos ambientais hoje no Brasil. A gente teve aí uma evolução nos últimos 10 anos de legislação. Isso você acha que as empresas acompanharam isso, tanto empresas públicas ou empresas privadas, ou não? Eu sei que as empresas públicas, que é o que você falou, a partir do Mensalão, do Petrolão, eles fizeram esse endereçamento para o compliance em geral. Mas aí, relacionado ao compliance ambiental, a gente tem... Você acha que existe uma maioria das empresas fazendo isso ou não? Sim e não. E eu vou explicar o porquê. Quando a gente estuda compliance, advogado nunca dá uma resposta objetiva, tá? Só para constar. Existe o que nós chamamos, no meio do estudo do compliance, dos programas de papel. O que é um programa de compliance de papel? Um programa de compliance de papel é aquele que você desenha, que você escreve, que você faz uma norma e que a empresa diz que está cumprindo, que botou alguém que fez o estudo. Mas não significa necessariamente que a pessoa está atendendo a esses requisitos. E eu ia comentar esse exemplo mesmo, e eu vou dar um exemplo bem claro. O maior desastre ambiental da história do Brasil, que foi Brumadinho, onde mais de 200 pessoas morreram, aconteceu porque a Vale tinha um programa de compliance ambiental de papel. Eles tinham auditores... Eles tinham um programa escrito. Tinha um programa escrito gigantesco. Como a própria Odebrecht, na época do Mensalão, tinha um código de ética de 200 folhas. Mas o auditor externo ia lá, fingia que auditava
e não viu que a barragem estava se liquefazendo e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, eles formalmente têm, mas infelizmente a gente não está vendo isso se aplicar em muitos casos. Na própria Zona Oeste, a gente vê, se as empresas atendessem a legislação ambiental de maneira correta, a gente não tinha esse problema que a gente está tendo no Guandu. Pelo que eu andei vendo no noticiário, muito do mau cheiro, colegas aí da área de biologia... Oi? Não era da bactéria. Não era geosmina. Justamente, era esgoto. Então, se as empresas estivessem atendendo, a gente não teria esse problema. E só um parêntese aqui. Eu não sou ecoterrorista, não. Eu acredito que a atividade humana ela sempre vai ter algum impacto ambiental, mas a gente tem que buscar minimizar o máximo possível para que a gente possa aproveitar a natureza a nosso favor. E os programas de compliance, eles trabalham com isso. Exato. Porque é isso que é o desenvolvimento sustentável. As pessoas acham que o desenvolvimento sustentável é você viver sem fazer nada para não agredir a natureza. Não, o desenvolvimento sustentável é você colocar um padrão de desenvolvimento, mas que seja sustentável para as próximas gerações. Ou seja, tem que ter produção, a gente tem que produzir, mas a gente pode minimizar a produção. E isso, historicamente, está melhorando, né? Assim, sim. Pelo menos legalmente, a gente vê aí uma preocupação porque as coisas estão acabando, né? A gente vê, por exemplo, esse desastre da água, que foi uma loucura. No final do ano, para o começo do ano, a água realmente tinha na UES, a gente não conseguia fazer café. Falava assim, o café da Fafá está com gosto de geosmina, porque ficava com gosto de geosmina, né? Que na verdade não era gosto de geosmina, era gosto de... A Fafá, por muito pouco, não ganhou uma má fama, porque o café dela não estava ruim, era a água que estava ruim. Era a água. E assim, uma das coisas que me levou a estudar o tema é que, assim, muitas das pessoas que eu não recrimino, é uma questão de posição de cada um, muitos que defendem o meio ambiente por um viés quase ideológico. Ok, pode ser. Mas quando você utiliza método, quando você utiliza ciência, e aqui eu estou falando ciência humana, tal, você vê que você pode e deve defender o meio ambiente sem se socorrer necessariamente com pontos de vista ideológicos. Você pode e deve preservar o meio ambiente com ciência, com técnica, com teoria, com literatura adequada. E a gente tem que disseminar isso, para que não pense que quem defende o meio ambiente que não é. Oi? Ainda mais num país como o nosso, né? Que a gente tem a maior biodiversidade do mundo, que é de Justamente. Para o mundo inteiro. O mundo inteiro vem aqui, a gente tem casa, aí a gente vai falar um pouco mais na frente lá da lei da biodiversidade, um monte de gente que vem pegar o que a gente tem aqui para levar. Então, a gente tem um patrimônio incrível e a gente tem que cuidar dele. Não adianta você desmatar, enfim, não adianta você não protegê-lo. E tudo isso passa por compliance ambiental. A professora Vanderlei está fazendo uma observação que é muito interessante, de que ciência é diferente de ativismo. Exatamente, ecologia é ciência, meio ambiente é ciência, tudo é ciência. A gente tem que pensar exatamente nesse sentido. Bem, e aí eu acho que você pode falar um pouco agora dos pilares do compliance, né? E dessa relação do compliance com o compliance ambiental, por exemplo. Sim. O que acontece? Como eu comentei, a partir da leitura da literatura e da legislação que cuida do compliance, que impõe o compliance às empresas de maneira expressa ou indireta, nós temos 9 comportamentos que um profissional de compliance deve implementar no dia a dia da empresa, seja para o combate à corrupção, seja para o compliance ambiental, compliance trabalhista, seja o que for. O primeiro pilar é o suporte da direção da organização. Ou seja, antes de tudo, é necessário que os dirigentes maiores das organizações, e quando eu digo organização, não estou falando só empresa, um órgão público, o governo, uma universidade pública ou privada, até mesmo o dono da carrocinha de pipoca. É necessário que o dirigente maior da instituição onde você vai trabalhar o compliance assuma o compromisso com o compliance, no caso, com o combate à corrupção ou com a preservação do meio ambiente, com respeito à ética, antes de tudo. Porque se nós não tivermos isso, você pode fazer o programa de compliance mais completo do mundo que ele não vai ser efetivo.
O exemplo deve vir de cima, que a gente no compliance chama de tone at the top, ou seja, o tom tem que vir de cima. Se uma empresa está preocupada, se uma universidade está preocupada, se uma organização está preocupada com o meio ambiente, é necessário que isso parta sempre dos dirigentes maiores, que eles deem um exemplo com um comportamento ético, honesto, sustentável e que isso sirva de exemplo para todos abaixo. Esse é o primeiro e mais importante pilar. Eu já conheci profissionais que lidam com isso, que abriram mão de cargos importantes e estáveis porque não tinham suporte da alta administração. Não, e isso vai de um pequeno lugar, de uma pequena empresa, até o dirigente máximo do país. Né? É tudo. Né? Não adianta. Exato. Não é demérito, mas, por exemplo, uma vez eu fiz a experiência de fazer um código de ética para uma carrocinha de pipoca. Uma carrocinha de pipoca é uma empresa que pode atuar com compliance. E com sustentabilidade, como é que eu vou descartar a pipoca que sobrou? Exato. Tudo vale. Como é que eu vou descartar o óleo usado? Enfim. Exato. Tem bastante possibilidades com uma carrocinha de pipoca, com certeza. Sim. E para tudo. A partir do momento em que nós temos esse primeiro pilar, nós temos o segundo, que é a análise de risco. O profissional, depois que ele tem o apoio da gestão, ele tem que mapear na empresa e fazer um grande mapa de análise de riscos para saber quais são os pontos mais sensíveis da empresa. Aí vai depender. Vamos fazer um compliance mais voltado contra a corrupção, mais voltado para a preservação ambiental. E aí ele vai se socorrer dos profissionais que já estão na empresa e levantar quais são os pontos da atividade que podem ter mais riscos. A partir do momento em que ele tem isso mapeado na análise de risco, que é a Risk Assessment, nós temos a produção de um código de conduta e ética e também de políticas. Quando nós vimos quais são os riscos que uma empresa está correndo, que uma organização está correndo na sua atividade, quais são as normas que nós podemos criar para definir meios de mitigar ou mesmo evitar esses riscos que nós mapeamos. Aí nós temos que ter um código de ética, ou um código de conduta, aí no caso é um sinônimo, onde os valores da organização vão estar estampados e políticas específicas para diminuir os riscos. Um outro pilar que nós temos, e se você reparar, eles são encadeados. Um vem depois que o outro existe. Depois que nós analisamos o risco, produzimos documentação para evitar os riscos, nós temos que treinar os nossos colaboradores. Os colaboradores da instituição, no caso de uma universidade, professores, corpo técnico, alunos, todos devem saber quais são os valores da instituição, o que ela persegue e o que deve ser feito para evitar riscos. Depois disso, nós temos que ter uma auditoria nas atividades empresariais, ou seja, é importante que você tenha um órgão que faça, às vezes, de auditoria interna, que volta e meia verifique como é que estão os processos daquela atividade, se eles estão aderentes às normas ou não. E aí depois nós precisamos ter um canal de denúncias, ou seja, um canal que pode ser uma ouvidoria, pode ser um serviço de atendimento ao cliente, enfim, que garanta de maneira segura o acolhimento de denúncias por parte dos membros da instituição ou do público externo quando verifica que alguma irregularidade possa estar acontecendo. E é por causa desse tipo de coisa que eu estou nessa história, porque eu fui ouvidor lá da Casa da Moeda e a partir daí que eu... exatamente. O pessoal me ligava, mandava zap, até quando estava de férias era direto, mas foi o meu período mais gostoso lá na empresa ouvidoria. Até hoje eu tenho muita saudade, mas enfim. Temos a correção interna, que geralmente são as corregedorias e tal, ou seja, você tem uma denúncia ou verifica no trabalho de auditoria que estão acontecendo irregularidades, você precisa de um outro órgão ou um outro funcionário capacitado para que ele possa ter o trabalho de correção. E quando eu digo correção, não é só de corregedoria de punir, não, é de corrigir mesmo. Se você não conseguiu prevenir através do treinamento dos empregados, através do trabalho na cultura que você faça, você vai ter que corrigir isso para que não gringole depois. Penúltimo, você tem a chamada investigação prévia ou due diligence. O que é o due diligence no compliance? Sempre que você vai contratar alguém para ser seu empregado, ou que você vai contratar com uma empresa, você vai fechar com um parceiro, é importante que a sua organização saiba com quem você está lidando.
Por quê? Aí isso nem tem muito a ver com compliance ambiental, mas com compliance de maneira geral. Se a sua empresa contrata alguém e essa pessoa pratica um ato de corrupção em nome da sua empresa, mesmo que você não saiba, você responde por isso. Aí a empresa, ela tem o dever de comprovar para as autoridades, eventualmente, olha, eu não sabia que essa pessoa praticou esse ato de corrupção e eu não posso ser responsabilizado. Aí o governo, o Estado, a autoridade policial vira e fala, tá bom, mas você levantou que essa pessoa já respondia a 20 processos por corrupção? Não, não tinha feito esse levantamento. Levantar quem são os seus parceiros para que não ocorram irregularidades é o due diligence. Pegando exemplo propriamente do que aconteceu em Brumadinho. Será que aqueles auditores, eles tinham um histórico legal para fazer uma auditoria externa? Eu não sei, eu não investiguei. Mas talvez muito poderia ter sido evitado. E o último pilar é um pilar de monitoramento do próprio programa. Quem trabalha com o compliance, depois que implementa o compliance, ele deve estar o tempo todo revisitando cada um desses pontos para verificar se o programa está funcionando de maneira adequada. Então, esses são os 9 pilares que um programa de compliance deve ter, de acordo com a literatura, de acordo com a doutrina voltada para o assunto, para que a atividade possa trabalhar de maneira adequada. Tem 9, mas eu colocaria que o pilar número 0 seria o bom senso, porque você não vai conseguir trabalhar com isso se o profissional ou a organização não tiverem bom senso e boa vontade. Enfim, esses são os pilares do compliance que a doutrina trata e que a gente pode aplicar para tudo, inclusive no compliance ambiental e na biodiversidade. Exato. Por que a gente pensou em ligar esses dois pontos? Quando eu propus para o Aloysio falar um pouco, né, dos pilares do compliance ambiental, né, colocando isso para os pilares ambiental, dentro da Lei da Biodiversidade. A Lei da Biodiversidade é uma lei brasileira de 2016, 2015, mais o decreto de 2016, que é uma legislação bastante complicada, porque ela envolve diferentes... Ele está rindo porque ele falou que ele sabia que gosta de legislações complicadas, mas essa realmente é complicada. Só um parênteses. No dia a dia lá na Casa da Moeda, eu lido com a lei das estatais, que é complexa, eu lido com lei de licitações, que é bem complicada, mas quando eu me debrucei sobre a lei da biodiversidade, eu falei, caraca, o pessoal da biologia fica doido com isso, cara. Eu que gosto de lei, na verdade, isso, acho difícil. Por que é complicado? Porque ela tem que falar de 3 interesses completamente diferentes, né? Que é a agricultura, a ciência e tecnologia e o meio ambiente, que na verdade são interesses diferentes porque as pessoas são né, egoístas, porque na verdade todo mundo teria que trabalhar junto para que aquilo ali, para que a nossa lei, a nossa biodiversidade fosse aproveitada ao nosso favor. Então, sim, é uma lei que demorou 15 anos para ser feita. Então, imagina, uma lei que foi debatida durante 15 anos, envolvendo todos os ministérios dentro da comissão, né, dentro do CIGEM. Então, ela envolvia todos os ministérios, mais as comunidades tradicionais, mais os pesquisadores da área de humanas, porque tem, como você envolve o conhecimento tradicional, tem toda uma parte da antropologia, da sociologia, que precisa ser escutada. Então, envolve muita gente. Então, ela ficou de 2001, de 2000 até 2015, até 2014, sendo discutida para fazer uma lei. E que, quando saiu, ainda assim não agradou todo mundo. Mas é a lei que está vigente. Então, no Brasil tem uma moda que fala que essa lei não pegou. Não existe isso que a lei não pegou. A lei é lei e você tem que cumprir o que a lei tem feito. Queria só registrar aqui outros professores que chegaram, o professor Anderson, a professora Aline e o professor Edmilson, que foi na UESO hoje, quebrou a quarentena dele para ir na UESO. Tá professor Edmilson, cuidado, professor, faz isso não. Ele foi protegido. Falei assim, vai protegido. Então tá bom. O professor Anderson e o pessoal da Sinergia Verde e da Semente Verde, que são 2 empresas que foram criadas por alunos que saíram da UESO. Estou muito orgulhosa de apresentá-las aqui. E aí, essa lei da biodiversidade, eu, por exemplo, passei a minha vida inteira de pesquisadora, trabalhando com biodiversidade brasileira e não tinha a menor ideia dessa lei. Não sabia nem o que era, o que acontecia,
estava lá pesquisando, por quê? Porque eu estava na minha bancada, no meu laboratório, não queria saber de lei. Quando eu mudei o meu foco de pesquisa, que eu saí de fato da bancada e fui para a área de propriedade intelectual, para a área do empreendedorismo, para a área da inovação dentro da universidade, é que eu descobri que existia essa lei. E eu falei assim, meu Deus, a primeira coisa que eu vou fazer é ser presa. Mas antes de ser presa, porque na verdade, infringi a lei um tempão. Mas antes de ser presa, eu preciso aprender, porque não adianta eu não vou ser presa, porque eu e todos os cientistas que trabalham com a universidade do Brasil não tem cadeia para usufruir. Me chamem para ser advogado de vocês, vou ganhar um dinheiro nisso. A habeas corpus para todo mundo. E aí, a primeira palestra que eu fui sobre a lei da biodiversidade, em 2011, foi de uma pesquisadora da Embrapa. E ela começou a palestra falando assim, vocês sabem, vocês pesquisadores, vocês sabem que o currículo Lattes de vocês é uma ficha criminal. E ela começou a rir. Porque né? A gente coloca ali no Lattes tudo que a gente publicou, ou seja, a gente diz que a gente cometeu um crime porque a gente acessou a biodiversidade e a gente não pediu uma autorização que era para pedir para o CIGEM, para o IBAMA, para o Ministério do Meio Ambiente. E aí, quando ela falou isso, tinha um professor que era professor da UERJ, e aí ele falou, ele interrompeu a palestra dela, e aí foi uma discussão, porque ele falou que era um absurdo o que ela estava falando, e ela quis dizer no sentido, porque ela é advogada, né, da Embrapa, especialista na lei, e ela quis dizer nesse sentido de que realmente a gente estava dizendo, a gente não tinha nem como ter aquele princípio como é o princípio da culpa. A presunção de inocência. Não, vocês tinham a presunção de inocência. A gente não tinha, porque a gente avisava, a gente dizia que a gente tinha feito. Então, a gente nem tinha isso. Então, enfim. E eu trabalhei bastante com essa lei, com a medida provisória, né, que tinha força de lei, que foi feita em 2000 até 2015. Mas por quê? Porque dentro disso tudo tinha um capítulo especial que era o depósito de patentes. Então, você não podia depositar uma patente que vinha do material da biodiversidade sem ter autorização do CIGEM. Em 2006, várias patentes ficaram paradas no INPI, porque ninguém depositava mais, as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque as multas eram multas do Ministério do Meio Ambiente, então eram multas milionárias, né, para quem não respeitasse a lei. Então, todo mundo parou, e uma coisa que foi feita para melhorar essa relação da biodiversidade com o Estado brasileiro piorou, porque foi feita sem o entendimento de todo mundo. Enfim. Então, eu comecei a estudar essa lei da biodiversidade por isso, porque tinha essa relação com as patentes. Então, quando chegava alguém na agência de inovação da UFRJ com um material para patentear, se fosse da área das ciências biológicas, do pessoal da química, a primeira pergunta que eu fazia é: você tem autorização do CIGEM? E as pessoas não sabiam o que era isso. Então, imagina, foi uma coisa complicada. Eu me lembro que eu fiquei nesses 10 anos dando muita palestra e etc. Até que, na verdade, mudou a lei, né? E aí, assim, eu, óbvio, participo das discussões, a gente faz um evento, a UES participa de um evento, o primeiro simpósio sobre a lei da biodiversidade aqui no Rio de Janeiro, que foi organizado por várias instituições, Fiocruz, UFRJ, UERJ, UF e a UES, vários professores participaram ano passado, a gente discutiu, e aí a gente trouxe, foi um evento muito grande, a L'Oréal também, a L'Oréal ajudou na organização, e aí a gente pôde trazer muita gente, então a gente trouxe o pessoal das comunidades tradicionais, quilombola, a gente trouxe pesquisador, a gente trouxe empresário. E aí, no evento, já foi uma loucura, né? Já teve uma grande discussão. E a gente nunca tinha pensado... Eu não conhecia o compliance antes de conhecer o Aloysio. Enfim, conhecia, mas não muito da ética. Assim, nunca tinha pensado no compliance para ambiental. E aí, eu fiquei pensando, poxa, mas se a lei da biodiversidade tem que ser cumprida por empresas, né? As empresas estão cumprindo... E o compliance ambiental? Onde a gente pode mexer com isso? Porque, aqui só fazendo um resumo breve da lei, bem breve, é que todo mundo que trabalha com patrimônio genético brasileiro, desde pesquisador até uma empresa, precisa cadastrar isso num site. Disponibilizar
disponibilizado pelo CGEM, o site é CIGEM, que tem uma série de confusões, de atrasos e etc. Mas você tem que fazer isso. Muita gente não conseguia fazer, não sabia disso. E aí, claro, todo mundo aqui falando, e eu também falo, a gente acumula, como professor, acumula muita função. Então, imagina, você está lá fazendo sua pesquisa, aí tem uma lei, você tem que saber discutir a lei, interpretar a lei, não é nossa função. E a gente não tem, por exemplo, as instituições, nenhuma delas, pelo menos as de ensino superior, né? Enfim, as universidades, tinha alguém quando começou a falar da lei, montou uma estrutura, uma diretoria de lei da biodiversidade nas instituições. Isso não foi feito. A gente só começou a se preocupar com isso quando as multas começavam a chegar. As notificações de multa. Aí as pessoas iam ver, ou então quando a patente vinha com essa pergunta. E aí todo mundo foi pensar sobre isso. Né? Então, assim, foi muito complicado. Mas o fato é que ela existe. Não adianta. Se ela existe, assim, antes de eu fazer direito, eu estudei informática. E, assim, quando um sistema é muito complicado, a gente tem que hackear o sistema. Na minha opinião, o compliance ambiental é uma maneira da gente hackear essa lei. E quando eu digo hackear, não é no sentido pejorativo, não. É o seguinte, ela é complicada? Vamos entrar na complicação dela. Exato, é possível. Exato. Porque, assim, as leis anticorrupção no Brasil são ainda mais difíceis do que a lei da biodiversidade. Exato. Talvez o que esteja faltando realmente é que, assim, vocês são gênios, a gente depende do conhecimento que vocês geram no campo da ciência, só que realmente não dá para vocês fazerem tudo. Vocês vão entender do genoma da planta que vai curar o Covid e ainda tem que entender da formalidade do CGM. É meio complicado. Não, e ainda o sistema também não ajuda. Né? Se fosse um sistema... E o sistema também não ajuda. Que não travasse, que tivesse tudo bem. Mas assim, eu fui... E aí esse conselho que ajuda sobre isso, ele se reúne todo mês em Brasília. Eu fui para 2 reuniões. Eu saí de lá com a intenção de dizer assim, não vou me regulamentar. Eu vou fazer uma desobediência civil, não quero saber. Porque não tinha condição da gente estudar. Então, assim, o ideal é que toda instituição tenha uma comissão de acesso à biodiversidade da lei, mas que tenha, por exemplo, imagina se a gente tivesse dentro da nossa comissão alguém que entendesse de compliance para fazer isso que você exatamente falou, que era hackear, colocar o cumprimento da lei dentro das práticas de compliance da empresa. Seria sensacional. Enfim, então eu queria que você falasse um pouco, eu trouxe esse debate para ele, falei assim, o que você acha? E mandei. Aí ele escreveu alguma coisa, eu mandei, sei lá, quantos artigos eu te mandei? Uns 20 artigos, mostrando toda essa confusão. Esses 20 artigos que você me mandou, eu não sei se você lembra, a primeira impressão que eu tive, que eu te falei, foi: a comunidade acadêmica odeia essa lei, e você odeia! Mas odeia por isso, porque a gente foi obrigado a fazer uma coisa e não tem um apoio, né? A gente não tem um apoio. Quando a gente... Por exemplo, tem um exemplo muito claro na lei da biodiversidade que é muito complicado, que você não pode cadastrar todos os seus... Por exemplo, uma pessoa que trabalha com micro-organismos, que tem coleção de micro-organismos, diferente de quem trabalha com uma proteína que purifica a proteína de uma planta. Uma pessoa que purifica uma proteína de uma planta, ok, ela vai ter, sei lá, 5 plantas, ela vai ter, sei lá, 10 proteínas de cada planta, quando muito. Você consegue fazer. Mas uma pessoa que trabalha com uma coleção de 2.000 micro-organismos, imagina, aí você tem que cadastrar cada micro-organismo. Então, o pessoal, por exemplo, do Museu Nacional, o pessoal que é de coleção, eles enlouquecem, eles falam assim, não vou fazer. Aí teve até um professor do Museu Nacional que fez as contas. Ele falou assim, se eu for cadastrar toda a minha coleção do Museu Nacional, eu vou ficar 2 anos. Se eu trabalhar 12 horas por dia na frente do computador, eu vou ficar 2 anos, 6 meses só fazendo isso durante todo o dia. Então, isso não existe, é uma palhaçada. A gente tem que... E acho que é só uma coisa que até o professor Anderson colocou aqui. Talvez isso não seja ocidental, né? Não é assim, também. Não é assim ocidental. Por que é assim? Já que a gente tem uma biodiversidade que interessa a tanta gente fora do Brasil. Então, é uma lei que, na verdade, ao invés de proteger o pesquisador brasileiro, ele protege, talvez, mais a comunidade tradicional, mas o pesquisador, a primeira lei, por exemplo,
esquece, não existia pesquisador e não existia empresa brasileira. Porque a empresa brasileira também não ela é brasileira, ela é empresa, ela emprega pessoas no Brasil, ela quer fazer inovação. Sei que é muito difícil uma empresa brasileira fazer inovação, mas enfim, ela quer fazer inovação no É Brasil. possível, a Casa da Moeda tenta. Exato. A gente quer mais é que isso aconteça. A gente não quer. E aí o que acontece? A gente tinha as multinacionais conseguiam, porque não eram brasileiros, então elas levavam as mudas, e as empresas brasileiras que trabalhavam de verdade, com ética, enfim, tentando fazer a coisa certa, ficava 6, 7 anos para conseguir uma autorização para começar a trabalhar. Então, imagina. Um fato é necessário termos essa lei, termos uma lei da biodiversidade. Até naquele material que eu lhe mandei, quando a gente estuda a história, você vê que o Brasil sofre de biopirataria desde o século XIX. Quando as nossas sementes voláteis da seringueira foram contrabandeadas, sementes de cacau, tudo isso. A gente precisa realmente do compasso. O cupuaçu, pomba, há pouco tempo os escritórios de patente do Japão tiraram o registro do cupulate que estava registrado por uma empresa japonesa. E eles registraram, o açaí é tão grave que eles registraram o nome açaí. Então, o nome açaí, inclusive. E é um absurdo. O produtor brasileiro não podia vender um açaí dele com o nome açaí, porque o açaí era marca registrada no Japão. Uma loucura. Isso é um absurdo. Agora, a lei é importante, ela é necessária. Ter essa lei colabora para que os escritórios de patentes no exterior eventualmente refaçam registros que sejam contrários à lei, mas ela é complicada realmente. Foi proposital ela ser complicada? Eu também não vou me comprometer de falar nada, porque eu estou dentro do governo federal, eu vejo algumas coisas muito boas e algumas coisas que eu prefiro não comentar, mas a gente tem aquilo. É a lei que nós temos, a gente tem como trabalhar em cima dela. É fácil? Não é. Mas, por exemplo, quando você tem um pesquisador que tem uma coleção de mais de 2.000 micro-organismos, nesse momento, ele catalogar os 2.000 micro-organismos vai ser complicado. Mas vamos supor um pesquisador, como vários colegas meus do mestrado que estão começando agora, que eventualmente estão começando a fazer suas coleções agora. Se ele começar a fazer um trabalho dentro do compliance, dentro da conformidade da lei, e começar a buscar fazer o registro desses micro-organismos no início da sua coleção, fica uma coisa um pouco mais suave. Para trás fica complicado. Realmente é quase impossível. Mas se nós para trás, na verdade, existe essa nova lei. Uma anistia, né? Uma anistia, porque porque as multas também não foram pagas. Elas estão no STF. É impagável. Elas também não foram pagas. Então, eu vou pagar uma multa de 1 milhão, porque a pessoa física paga até 1 milhão de multa. É absurdo. Exato. Então não adianta de nada. O dinheiro não veio para o país. As pessoas continuaram pegando as coisas. O dinheiro não veio. Muita gente, muito pesquisador brasileiro, por exemplo, deixou de trabalhar com a biodiversidade brasileira. Isso é muito ruim. Então, assim, eu tinha colegas professores que trabalhavam com fungo brasileiro, que é importante para a gente, para a nossa biodiversidade, para a gente entender o que é. E essas pessoas pararam de trabalhar porque não queriam. E eu acho também que as instituições elas teriam que ter esse aporte de apoio que não tem, né? Porque não tem mesmo. Sim, então, assim, você vê, por exemplo, a Fiocruz, que tem um aporte maior de pessoas especializadas nisso. A gente tem você olha a Fiocruz, você vê lá que eles têm um cadastro, eles estão lá. Mas é porque tem uma diretoria que só trabalha com isso. Então, tem uma diretoria de coleção que trabalha com a legislação de coleções. Então, essa diretoria está, óbvio, ligada à biodiversidade. Mas em outros lugares que não tem uma diretoria para isso, como as universidades, as instituições, é muito difícil. Nas instituições, o que aconteceu? Os NITs, eles entraram nessa, mas por quê? Por causa das patentes. Então, como tinha uma relação direta com a propriedade intelectual, os NITs assumiram isso para tentar... enfim, quando aquilo ali vira... Mas quando aquilo ali já é um produto para virar patente. Só que quando você já tem um produto para virar patente, você já tinha que ter feito o cadastro antes. Porque o cadastro ele é anterior. Então, isso tem... Às vezes, o NIT nem sabe o que as pessoas não têm como saber o que está todo mundo fazendo na universidade. Então, quando chega para o NIT... é anterior, o cadastro é antes de você começar. Então, se é antes de você começar, quando você começar a pensar, você já tem que fazer. Enfim, então vira essa loucura. Mas eu acho que a gente ficou muito... Eu fiquei muito feliz
com essa visão do compliance dentro da lei. Isso é uma coisa que a gente pode... Eu conversei com outros especialistas, né? Quer dizer, eu não sou mais um especialista na lei porque eu não trabalho com a biodiversidade, né? Não é o meu objeto de pesquisa. Então, eu fiquei ali muito tempo, dei um suporte, mas agora não estou mais, porque acho que também as pessoas que trabalham com biodiversidade que têm que começar a se envolver com isso. Então, eu me envolvi, estou envolvida, mas não posso dizer que eu sou mais um especialista. Mas, enfim. Mas eu fiquei muito feliz e conversei com outros especialistas quando a gente teve essa visão do compliance ambiental dentro para facilitar, para ajudar, enfim, para torná-la mais popular, talvez. Imagina, uma empresa com uma Casa da Moeda que tem uma relação forte com o compliance ambiental, poder nos, por exemplo, dar um apoio na UESO, já que a gente tem uma colaboração. Então, isso já facilita a nossa vida. Assim. Acho que isso é muito bom. E aí eu acho isso que pode vir a acontecer. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão do compliance em cima da lei. Eu falei da lei, queria que você falasse um pouco da lei. O que acontece? Como eu falei, o compliance ele pode ser encaixado para a gente conseguir alterar a cultura e alcançar o objetivo que uma norma pede. Ele surgiu para atender as normas anticorrupção, mas pode ser utilizado para qualquer outra norma. E quando eu vejo a lei da biodiversidade, eu vejo que 4 pilares, todos são aplicáveis, mas dos pilares que eu comentei, 4 seriam mais importantes para a gente conseguir trabalhar a lei da biodiversidade. O primeiro deles seria justamente fazer uma análise de risco da lei, ou seja, verificar quais são os pontos mais complicados da lei. É o registro prévio? É o estudo para saber se aquele é um conhecimento ancestral de uma comunidade tradicional, se é reconhecível ou não? A gente pode fazer essa análise de risco. Um outro ponto é você também elaborar políticas e um código de condutas, justamente para educar os colaboradores da organização como proceder. Vai fazer uma pesquisa? Então, tem essa lei aqui, já conhece essa lei previamente. Para isso, você também tem que ter o treinamento desses colaboradores, desses pesquisadores, e também uma auditoria constante nos processos. E quando eu digo auditoria nos processos de pesquisa, não é se meter no mérito da pesquisa, mas é você realmente verificar de vez em quando você está seguindo a lei e tal. Eu sei que seguir a lei é chato, mas se você procura hackear ela, se você destrincha como o Comitê Genético lá de Brasília, do Ministério do Meio Ambiente, está trabalhando, fica um pouco mais suave para você trabalhar. E se você tem um corpo técnico que colabora, entendeu? É só um comentário. Você falou da Fiocruz. Tá. Eu tenho uma colega que ela trabalhou no jurídico da Fiocruz, que é imenso. Aí fica mais fácil de atender a lei, né? Exato, entendeu? É isso que eu estou falando, a Fiocruz. E assim, só dando adendo das perguntas que estão surgindo aqui, é que o CEGEM, ele é um órgão, um órgão consultivo, ele é formado por vários ministérios. Só que ele é sempre liderado pela Secretaria de Florestas, que é da Secretaria do Ministério do Meio Ambiente. E a multa que é aplicada nas empresas, nos pesquisadores, enfim, é feita pelo IBAMA. Então, a gente tem essa visão do meio ambiente, mas ele não é do meio ambiente, ou seja, ele não está dentro do meio ambiente. Ele é formado por todos os ministérios. Para você ver, a gente tem desde o último governo, desde o finalzinho do governo Temer e do governo Bolsonaro, a gente não tem uma reunião do CEGEM. Então, a gente nem sabe como é que está. As pessoas nem sabem se essa lei vai valer. Eu tenho um amigo pesquisador que fala assim, agora não vai valer mais nada, está tudo bem, eu vou poder continuar. Só que não ter uma lei também é prejudicial, porque a gente também perde. A gente também perde nossas divisas, nossos produtos para fora. Então, isso é uma coisa... Você perde o resguardo, né? Outra coisa, o cadastro, Edmilson, é sigiloso. Então, cada pesquisador faz um cadastro, ele é sigiloso. Não é... No CIGEM, ele não não fica público. Pode continuar. Não, enfim, então se você tem todo esse trabalho em cima da lei, você implementa uma cultura na organização onde você está trabalhando para justamente evitar problemas futuros, problemas com patentes, que vamos supor, se você está falando de uma empresa farmacêutica, por exemplo, a pesquisa com fármacos é papo de bilhão. Aí, se você não faz o devido cadastro no momento adequado, você vai perder a patente de todo o trabalho de pesquisa porque você não cadastrou. E mesmo numa universidade pública como a UESO,
poxa, o trabalho de pesquisa ele está sendo financiado por dinheiro público. Se você gasta dinheiro público com bolsa e no final você não consegue registrar patente, se você não consegue utilizar aquele conhecimento, você está jogando dinheiro público fora também. Então, se você trabalha na cultura da organização, é melhor. Eu acho que esse contraponto é muito válido. A gente tem realmente muitas críticas à lei, mas é melhor com ela, porque ela, inclusive, ela veio para impedir uma biopirataria imensa, que é uma empresa, e na verdade isso é tão louco que isso foi denunciado por um jornalista. Ou seja, a gente só tem uma lei porque um jornalista denunciou esse acordo de uma empresa multinacional com uma ONG brasileira que atuava na Amazônia para que, durante toda a vida, essa empresa tivesse acesso a todos os micro-organismos dentro daquele lugar, né, dentro da Amazônia. E isso E a ONG só ia ter retorno de 1% de um único produto que saísse de desses milhões de micro-organismos que a gente tem. Então, isso era um absurdo. A gente ia perder muito dinheiro. Então, isso foi... Aloysio? Oi. Você sumiu. Tá me ouvindo? Tô. Você tirou a... peraí. Voltou. Não, é que eu fui clicar aqui no... Não, desculpa, que eu fui ver aqui uma coisa que o professor Anderson falou, aí eu mudei a câmera. Aí... Pronto. Não, fala. Tá bom. Pode falar. E aí, enfim, por isso surgiu essa lei. Então, assim, tá tudo ligado, né? O acesso à biodiversidade, os produtos que vão sair dessa biodiversidade, a propriedade intelectual em torno disso, que é super importante, mas cumprir a lei, obrigar, não quero cumprir a lei, mas não quer cumprir a lei, mas tem que entender dela. E aí a gente vai brigar, a gente vai discutir, a gente vai estar nas câmaras de discussão. O CIGEM, ele tem umas câmaras de discussão e tem uma câmara da academia. E eu tenho uma amiga que é da câmara da academia, da Fiocruz, e ela fala assim, Renata, quando a gente vai olhar, tem pouquíssimas discussões, tem pouquíssimas dúvidas dos pesquisadores. E ela é uma pesquisadora da Fiocruz. E ela fala isso, ela faz esse contraponto, porque tem um lugar, um canal, que é para você falar. Se você vai ser escutado, se você não vai ser escutado, aí é uma outra conversa. Mas teve muita discussão da lei nova. Foi muito ruim, foi muito pior do que a gente esperava. Quem discutiu, quem estava dentro dessa história toda, assim, a gente esperava dentro da universidade, que estava na discussão, que viesse algo melhor. Mas eu acho que está muito melhor do que a anterior. Então, aquilo. Tem uma expressão que fala, a gente tem que pegar os limões e fazer uma limonada. Eu prefiro fazer uma caipirinha. Então, a gente tem que fazer uma caipirinha com essa lei, gente. Então, vamos trabalhar. Eu gosto de caipirinha. O que o professor Anderson falou, a gente precisa de uma cultura de PI que trabalhe justamente com essa lei na cultura, porque não adianta só você fazer pesquisa, você tem que conhecer mesmo e trabalhar em cima, para evitar problema no futuro. E tem uma coisa engraçada, que é essa história de que as leis não pegam. Porque, por exemplo, quando você tem a lei que você tem que pedir autorização para trabalhar em áreas protegidas, isso é uma coisa que todos os pesquisadores fazem. Eles vão e eles pedem autorização. Só que porque é um sistema muito mais fácil. Entendeu? Você vai lá, pede para uma pessoa, para um órgão, e esse órgão te dá. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu, que as pessoas receberam isso.
Com a lei da biodiversidade não foi assim. Com a lei de patentes também não foi assim. Na verdade, a lei de patentes é um problema, e aí, saindo um pouco só para a gente poder fechar, é um problema não só das universidades dos pesquisadores, é um problema do Brasil, né? A gente é o quarto país do mundo a ter uma lei de propriedade industrial e a estar dentro do sistema da propriedade intelectual, e a gente, nem as nossas pesquisas, as nossas empresas fazem patentes, nem as nossas universidades fazem patentes. Aliás, no Brasil, quem mais deposita patentes são as universidades, que é algo fora da curva, né? Em países desenvolvidos, inovadores, quem mais deposita patentes são as empresas. Então, a gente tem muito que caminhar nisso. A gente tem muito que caminhar nessa. Eu tenho uma regra de que eu acho que as legislações básicas brasileiras elas tinham que ser ensinadas na escola. Então, a gente tinha que saber... Concordo plenamente. Exato, porque não adianta a gente viver como se a gente não tivesse uma legislação. A gente tem, obedece algumas e outras a gente não conhece, porque é muita legislação. Eu sei que é muita não tem que ter essa coisa... também tem um perfil histórico para essa quantidade de legislação no Brasil. Não tem que ter essa coisa de que a lei pega ou não pega. Não, lei se cumpre. Se você não concorda com a lei, vamos para a Câmara de discussão, vamos discutir se vai revogar ela ou não. Mas se a lei está aí, ela tem que ser cumprida, a não ser que seja uma lei absurda. Uma lei que manda matar alguém, uma lei que contraria a Constituição. Isso é outra questão, mas não é o caso da lei da biodiversidade, gente. Enquanto não mudar, enquanto não aprimorar, tem que seguir para evitar prejuízos. Eu acho que a lei da biodiversidade é muito assim, porque o sistema que eles dão para a gente como pesquisador é muito ruim. Então, isso faz com que não é fácil. E é para confundir, né? Enfim, tem todo um... deve ser proposital. É isso, porque só que quando você vai para as reuniões, você está vendo pessoas ali que são das instituições e que estão lá e que estão discutindo isso. Então, enfim, não acho que essas pessoas estão fazendo isso proposital. Pelo contrário, porque elas estão sofrendo da mesma coisa que a gente está sofrendo. Mas, enfim, a gente... Bem, faltam 20 segundos para acabar. O papo ficou muito bom, todo mundo participou. Gente, muito obrigada. Aloysio, muito obrigada. Beijo a todos. Obrigado, professora. Todo mundo que está aqui assistindo, meus alunos, professores. Gente, muito obrigada. Fafá, Edmilson, Proeste. Tchau, gente. Um beijo, obrigado. Valeu. Beijo.